E aí, literários, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e comigo tá tudo bem também. Gente, vamos conversar hoje sobre esse livrão gorduchão aqui do King, pessoal, O Bazar dos Sonhos Ruins, que foi lançado em 2015, é um livro bem recente e a Suma trouxe pra cá, pessoal, em 2017. Tá? Então é um livro bem atual, na verdade eu acho que ele é até o livro mais atual do King que eu tenho, tá, pessoal? Tem ali mais ou menos umas 530 páginas e são 20 contos, tá? De uma maneira geral, assim, falando do livro, eu reparei que o King fala muito de idosos aqui nessas histórias, talvez porque ele já seja um, né, pessoal? O King tá com o quê? 70 e poucos anos? Eu acho que é mais ou menos isso, né? E tem bastante história, então, que tem idosos aqui. E o interessante é que também tem uma introdução dele. Ele fala aqui como se esforçar para fazer as histórias e tal. Quão difícil é o processo criativo de criar uma obra literária. Então, ele conversa com a gente sobre isso. E antes de cada conto também, ele dá, assim, uma palhinha para nós de como aquele conto nasceu. Ele diz aqui num dos contos, isso ele faz em todos, né? Tipo um prefáciozinho antes de cada conto. E num deles ele diz que é como se fossem gavetas que ele tem com xícaras separadas de asas, as asinhas das xícaras, né, pessoal? Então ele vê uma xícara e guarda numa gaveta. Aí ele encontra uma asinha de uma xícara e guarda em outra. E aí chega um dia que ele junta as duas e nasce uma história. Um exemplo que tem aqui é de um cara que tem um pai idoso e eles veem um acidente de trânsito, enfim, acontece ali uma série de eventos e o King conta pra gente que um dia ele estava andando assim, acho que estava de carro e ele viu um acidente e depois ele tinha visto um idoso com um pai, alguma coisa assim, e ele foi guardando assim, né, nas gavetinhas e chegou o dia que ele juntou então essas duas situações e nasceu um conto. Então ele fala isso, né, em cada introdução de conto, e no final dos contos também ele faz uma dedicatória para alguém, ele coloca aqui o nome de uma pessoa. Deixa eu achar aqui um final de conto para mostrar para vocês. Aqui, ó, pensando em Surendra Patel. Não sei quem é e não sei se é assim que se escreve, pessoal. Tá aqui, ó, tá? Parece um nome assim indiano, né? Então eu li como tá escrito, tá, pessoal? Mas então, o que eu achei desse livro? Eu li, pessoal, ali uns 3 ou 4 contos e eu tava achando péssimo. Sim, eu tava achando ruim, realmente, os contos que eu li, eu não tinha gostado, até comentei com algumas pessoas que o King tava viajando, assim, em ter lançado esse livro, porque eu e o Rubens, a gente até fizemos uma live no Instagram e a gente comentou, né, eu falei sobre isso, que o King, no patamar que ele tá, ele pode filtrar o que ele faz, né, gente? Ele lança muita coisa, muita coisa, muita coisa. E claro, no meio disso tudo, desse aglomerado todo, tem coisa muito boa, mas tem coisa que não é boa realmente. Então, no nível que ele já atingiu, ele podia filtrar e lançar só o suprassumo dele, né, da produção dele. Mas enfim, né? Gosto é gosto também, né, pessoal? E aí, conforme eu fui lendo, eu vi que tinham alguns contos que valiam a pena, que eram bacanas. Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou falar de cada conto aqui pra vocês, tá? Porque tem uns contos muito fracos aqui, realmente, tá? Que não vale a pena. E eu vou, então, pegar os melhores e nos próximos vídeos lançar uma resenha. Eu acho que, inclusive, com spoiler no final, daí eu vou avisar vocês, claro, do final do conto e falar sobre o conto. Então hoje eu quero conversar sobre o conto Obituários, que é um conto que eu li essa noite. Deixa eu ver aqui se é Obituários. É Obituários. E aí nos próximos vídeos eu converso sobre outros contos, tá? Os melhorzinhos do livro, tá? De uma forma geral, faltam uns 2 ou 3 contos para terminar. De uma forma geral, eu achei um livro fraco, tá, pessoal? Tirando alguns contos bons, que eu vou dizer pra vocês assim, que nem são
tão bons assim. São contos razoáveis, tá? Mas para também não ir por água abaixo toda a leitura disso daqui, eu vou tirar então esses melhores e a gente vai conversar. Então hoje vamos conversar sobre o Obituários que eu li essa noite, que é um carinha, eu acho que ele deve ter ali por volta dos seus 20 e poucos anos. Ele mora com os pais, se eu não me engano é Nova York, e é aquela coisa, ele não é feliz no trabalho, ele não gosta do que ele faz, os pais preocupados que ele não toma um rumo na vida, aquela coisa toda, né? Ele se imagina com 40 anos morando ainda com os pais, e ele não gosta dessa situação e tal, e quer fazer alguma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo ele não faz. E ele trabalha num site, né, de tipo como se fosse um jornal, mas é um site assim de notícias. E ele trabalha na parte dos obituários. Só que ele faz os obituários de uma forma cômica. Em vez de ser aquele obituário sério, falando ali da pessoa que faleceu e tal, não, ele tira uma onda, ele faz um sarro, sabe, larga umas piadinhas ali, e é no lugar ali, nesse local que eles trabalham, ele é o que faz mais sucesso, assim, né, tem bastante seguidores nas redes sociais, a página dele é bem procurada, então, assim, ele tem um razoável sucesso ali. E aí tem uma chefe, né, bem antipática, e ele pede aumento para ela. Olha, né, tô tocando aqui, praticamente a minha coluna é a mais lida e tal, recebo mais mensagens, eu acho que eu mereço um aumento. E ela não dá um aumento para ele, né? E aí ele vai para casa, vai pro notebook dele e com raiva ele escreve o obituário dessa mulher, da Jeroma. O nome da mulher, Jeroma. E ele escreve assim, o obituário dela como se fosse no trabalho, né, de uma forma cômica. Escreve ali e tal, fica com raiva e faz ali como se ela, né, tivesse morrido. E aí, no dia seguinte, a mulher morre. Os colegas dele ligam pro trabalho, ligam pra casa dele, pro celular dele, dizendo que ela tinha morrido e tal, engasgada com balas, que ela estava sempre chupando uma bala de eucalipto, menta, e morreu engasgada. E eles acharam estranho, porque eles socorreram a mulher, o pessoal estava lá no trabalho, ela cuspiu fora a bala, mas mesmo assim ela morreu. Então os paramédicos ali que chegaram no momento e tal, acharam que foi uma parada cardíaca. E no obituário que ele escreveu em casa, ele tinha colocado que ela morreu se engasgando com a própria bile dela. Então foi meio parecido, né? E ele já ficou com aquilo assim, né? Mas que estranho e tal. E aí ele resolve contar pra colega linda, maravilhosa, né? Ele é meio nerd, meio geek, né? Ele mesmo se diz assim. Pra uma mulher de pernas longas, loura, com os olhos acinzentados. Ah, esse clichê que vocês sabem, né? Detesto esses clichês. E aí, ele é apaixonado por essa mulher, né? Ela chama ele e tal, eles conversam e ele conta o que aconteceu. E ela acredita. E aí eles fazem um teste. Ela fala pra ele que ela foi anos atrás, foi estuprada, né? E que era pra ele então fazer o obituário desse cara. Se você gosta de livros e filmes, eu faço o convite para se inscrever no canal. E se está gostando desse vídeo, deixe seu like como forma de carinho e agradecimento. Ela passa o nome do cara, todo o cara tá preso, né? Tá numa prisão perpétua, se eu não me engano. E eles fazem. E aí ela leva ele pro apartamento dele, os dois fazem sexo, aquela coisa toda, ele fica bem apaixonadinho, né? E a mulher, a gente vê que ela já vai querer se aproveitar da situação, né? O clichê todo. E aí ele faz esse obituário desse cara e dá certo. No outro dia o cara morre. E aí ele começa naquela, a gente não pode fazer isso não dá, é perigoso e tal. Você não vai contar pra ninguém? Ela, não vou contar pra ninguém, não sei o que, não sei o que. Aí um dia ela chama ele de novo pro apartamento, ele vai lá, todo faceirinho, e tem uma amiga dela, de infância, na casa dela.
E essa amiga também tinha sido estuprada pelo padrasto dela. E aí a guria conta a história que ela é irmãzinha, tal, de 9, 12 anos. O cara ia lá quase toda noite, fazia isso e aquilo. E pediu pra ele fazer o obituário do cara. E ele faz de forma informal, pessoal. Esses obituários que ele faz que as pessoas morrem não é no jornal. O jornal é normal, tal, pessoa lá, artista que morreu, ele faz aquela página, a coluna dele tira uma onda e acabou. Isso daqui ele faz em casa, no notebook dele, inclusive até coloca na lixeira, tudo assim, às vezes se arrepende, mas acontece, a coisa acontece. E aí ele faz dessa amiga, então, da Kate, se eu não me engano o nome da mulher, da loura, das pernas longas. E aí faz, o cara também tá preso e o cara morre também. Ou seja, é batata. Ele faz esse obituário com essa intenção e a pessoa acaba morrendo. E aí eles prometem que, de novo, não vamos fazer mais. E aí um dia a Kate assume lá o jornal, né, assume o site depois da morte lá da chefe, e passa um tempo ali, ela chama ele, e eles vão conversar, ela liga apavorada, porque ele trabalha em casa às vezes, e ele vai lá pro jornal, né, no lugar lá na loja, no estabelecimento lá, né, vão lá, ele vai lá, vai pra salinha de reunião, e ela começa a mostrar um monte de documento pra ele, que nas outras obituários que ele escreveu, nos 2 últimos, dela e da amiga, teve mais um também. Ela mostra que pessoas com nome parecido também morreram. Então, tipo, Marcelo da Silva, né? Quando ele escreveu da mulher, da chefe dele, era Jeroma, não sei o que, então era um nome muito difícil. Acho que só ela existia, então morreu só ela. Só que os outros nomes eram um pouco mais comuns. E aí a Kate percebeu que pessoas que tinham aquele mesmo nome ou nome parecido também começaram a morrer num raio ali de, sei lá, 1000 e poucos quilômetros, 2000 quilômetros e tal, uma coisa assim. E aí, pessoal, agora eu vou pro final do conto. É mais ou menos essa história, tá? Se vocês não querem o spoiler do final, tchau pra vocês. Podem desligar aí o vídeo, né? Fechar aí. E pra quem quer saber o final, ele mesmo fala. Ele para com isso e ele diz, né? Ele, se você agora vai saber o final da minha história, é bem sem graça. E é sem graça mesmo, gente. Ele diz que foi uma coisa comum que ele fez, uma atitude que não teve nada demais, assim, pra parar com isso. Ele simplesmente pediu demissão lá do jornal, saiu. A Kate ficou tocando lá e tava indo bem e tal, as páginas lá, a coluna dele continuou com outra pessoa, e ele foi morar no interior. Aí ele trabalha fazendo bico, cortando grama, tirando neve das casas no inverno, sabe? Ele não trabalha com jornal, ele diz que mal entra na internet, mal assiste televisão, diz que nunca mais quis fazer isso porque muitas pessoas tinham morrido e que ele estava morando no interior e que ele, inclusive, estava ganhando mais do que ele ganhava em Nova York, que o pai dele estava um pouco decepcionado com isso, mas que para a mãe dele estava ok, não tinha problema nenhum. Então é assim que acaba essa história, por isso que eu digo para vocês, esses contos são fracos, gente, isso que eu achei esse conto legal. Tem um outro aqui que é melhor, que eu vou contar aí nos próximos vídeos, mas esse foi um dos melhorzinhos, então para vocês terem uma noção de que esse livro, ele é nivelado meio por baixo, pessoal, ele não é um livro forte para contos, apesar dessa capa lindíssima aqui, eu pelo menos não indico, tá, pessoal? Mas acompanhem os próximos vídeos, eu vou falar de uns outros contos, tem um bem legal aqui que eu quero contar para vocês, tá bom? Nos vemos no próximo, então, tchau, tchau!